na aula seguinte que não houve aula, né? Nós tivemos só uma aula prática. Nessa aula prática vocês aprenderam, ou foi duas aulas práticas. Nessas duas aulas práticas vocês aprenderam a fazer coloração, certo? Aplicar coloração, né? Em cabelos normais, retoque de raiz normal, e a forma de aplicar, e também aprenderam a parte de mordaçagem, né? Que é a aplicação de coloração em fios brancos, para a coloração ela ser melhor aplicada, para ela ter um efeito melhor nos fios brancos, né? No decorrer disso, pessoal, eu vou estar explicando para vocês, mais uma vez, por que acontece do cabelo fixar melhor quando você coloca uma coloração fazendo uma mordaçagem antes ou uma pré-pigmentação. E vou também estar passando para vocês uma revisão desse conteúdo que a gente viu até hoje, tá ok? No começo, né, do módulo, a gente pôde estar observando a história do cabelo ao longo dos anos, certo? Ao longo do tempo, os motivos para colorir os cabelos, certo? Uma das principais questões para se colorir os cabelos são sim os fios brancos, né? Hoje em dia as mulheres, elas não... Alguma parte está começando a se deixar mais natural, a deixar os fios brancos à mostra, mas uma grande maioria ainda opta por colorir os fios, né? Fazer mechas ou fazer coloração, para disfarçar esses fios brancos, certo? Outras pessoas querem mudar, eu quero mudar, vou trocar a cor do cabelo, né? E querem, nessa mudança do visual, o cabelo é uma das principais coisas a serem mudadas. Para se sentir mais jovem também, para ravivar a cor do cabelo, às vezes seu cabelo naturalmente é preto, ou de qualquer outra cor, e você quer intensificar aquela cor do seu cabelo, você vai e faz uma coloração também no cabelo, certo? A nossa profissão, pessoal, quanto a colorista, ela envolve ela tem um papel muito importante, certo? Não adianta você só saber aplicar uma coloração, você só saber como se puxam as mechas, como se faz as mechas. Você tem que saber mais, você tem que saber sobre a estrutura do cabelo, né? Sobre resistência de fio, sobre abertura de cor, sobre tonalidades, sobre neutralização de tons. E é isso que no decorrer desse módulo a gente vai estar vendo, a gente está vendo, na verdade, certo? Nós aprendemos também sobre as cores primárias, né? Cores secundárias e terciárias. Sabemos que as cores primárias são as cores puras, as cores que não dependem de outras para existir, né? Que são elas, vermelho, azul e amarelo, né? Dessas cores, pessoal, a gente vai ter outras cores que se originam na mistura de duas cores de cada cor primária, que são as cores secundárias, certo? Dentre elas, nós temos o vermelho com azul, que nós vamos ter o roxo. Temos o vermelho com amarelo, que vamos ter o laranja. E temos o amarelo com azul, que vamos ter o verde, certo? A partir das cores secundárias e cores primárias, nós vamos ter as cores terciárias. No decorrer disso tudo, nós vamos ter aí o nosso ciclo cromático, certo? O desenvolvimento das cores, né? E a altura de tons desencadeada, sim, através desse círculo também, certo? Nós temos, pessoal, também, eu estou fazendo assim um breve resumo, porque eu vou explicar mais na frente também o conteúdo que a gente já veria na próxima aula. Nós temos as cores quentes e cores frias, certo? As cores quentes é aquelas que proporcionam um olhar mais vivo, você consegue enxergar as cores mais vivas, e as cores frias, eu não vou dizer apagadas, mas realmente, como o nome diz, são aquelas cores mais frias, onde você não vê tanto vibrada a cor, certo? E temos as cores neutras também, cores marrons, suas variações. Isso aqui a gente viu a fundo, bem detalhado em sala de aula. Estou passando mais um resumo para vocês estarem lembrando do que a gente viu em sala, né? A gente sabe também na parte da estrela de Oswald, né, que existem cores que sim, e essas cores são opostas umas às outras, ok? Como, por exemplo, eu tenho o azul que neutraliza o laranja, eu tenho o roxo que vai neutralizar o amarelo e tenho o verde para vermelho, ok? Dentre várias outras cores. Isso para vocês entenderem que dentro desse círculo, as cores opostas elas vão estar se neutralizando, ok? Na altura de tom, pessoal, a gente sabe que a altura de tom é o quê? É uma tabela universal, uma escala universal que ela vai de 1 a 10, certo? E dentro dela nós temos as nossas cores básicas, certo? Que vai variar do preto até o louro claríssimo, ok?
Até aqui, vocês têm alguma dúvida do conteúdo que a gente já viu em sala, que vocês queiram perguntar alguma coisa, que a gente já tira essa dúvida agora. Balancem só com a cabeça se sim ou se não. Não? Ok. Então, vamos lá. Nessa altura de tom, nós temos primeiro, né? Nós temos preto azulado, preto natural. Ixi, que susto, Ian. Ele tá colocando aqui, pessoal, a parte da estrela, ó. Vocês conseguem visualizar, né? As neutralizações entre si, dá para ver direitinho, né? Os opostos se neutralizam aí na estrela. Pode passar para a altura de tom, Ian. Prontinho? Ian? Oi? Pronto, pode passar para a altura de tom. Tem a altura de tom aí nessa tela que tu colocou? Deixa eu dar uma olhadinha. Pronto. Enquanto você vai olhando, eu vou continuando aqui. Nessa escala de altura de tom, pessoal, nós temos, ó, nós temos o preto azulado, 2, o preto natural, 3, nós temos começamos os castanhos, né? Do mais escuro para o mais claro. Castanho escuro, 4, castanho médio e 5, castanho claro. Nós temos o 6, 7 e 8, que vai ser louro escuro, louro médio e louro claro. Depois nós temos o 9, louro muito claro, e 10, louro claríssimo, ok? Pronto, ó. Deixa eu ver aqui. Pronto, o Ian colocou aqui para vocês, ó. Vocês estão conseguindo visualizar direitinho aí, né? Pronto. Dentro disso também, pessoal, no próprio ciclo cromático nós temos as nuances, ok? As nuances, gente, elas vão ser as cores fantasia, né? Os tons de reflexo, que é o que vai diferenciar uma coloração da outra, de acordo com a sua nuance. Se ela não for uma coloração somente de base, se ela for causar algum efeito na coloração, ela sim vai ter uma nuance. E isso é que vai determinar a diferença de uma cor para outra. Eu tenho a mesma base, mas dentro dessa base eu tenho vários reflexos permitidos pelas nuances, como por exemplo, eu tenho um 7.1 que vai ser um ouro cinza, mas eu também posso ter um 7.3 que vai ser um ouro dourado. Vocês estão entendendo a questão do reflexo, né? O papel do reflexo nesse momento na coloração e no que ela vai revelar no cabelo, ok? E dentro dessas nuances nós vamos ter a nuance o que vem depois do ponto, né? Vocês já sabem disso, nós trabalhamos isso já em sala. O que vem antes do ponto é base, o que vem depois do ponto é nuance, ok? Ponto, vírgula, barra, o que seja, mas o que vem depois disso, depois do número da base, é a nuance. E dentro dela nós temos o cinza, que é o ponto 1. Ponto 2, nós temos o roxo. Ponto 3, nós temos o amarelo, que é o dourado. Ponto 4, nós temos o laranja, que é o acobreado. Ponto 5, nós temos o vermelho alaranjado. Ponto 6, nós temos o vermelho mesmo, o vermelho de intensificar as colorações avermelhadas realmente. Nós temos o ponto 7, que é o marrom. Pode ser marrom, pode ser falado também a respeito do mate, né? Nós temos o ponto 8. A partir do ponto 8, pessoal, até algumas também de pontos anteriores, mas geralmente a partir do ponto 8, dependendo do fabricante, essa nuance, esse reflexo, ele vai alterar o nome, ele vai alterar a cor, né? Porque isso vai ficar muito a critério do fabricante. Às vezes, um 8 ele vai ser um fumê, ele vai ser qualquer outra cor, mas ele não vai ter esse mesmo nome de verde. Ele vai poder ser denominado como pérola quando ele é associado ao 9.9, certo? Vocês estão entendendo até aqui? Ok. Dentro dos reflexos, pessoal, nós temos várias categorias, certo? Nós temos o reflexo normal, nós temos o reflexo profundo, suave, intenso e o reflexo combinado. O reflexo normal é quando você tem uma coloração simples, que ela tem um número de reflexo após o ponto, certo? Como, por exemplo, que eu citei agora anteriormente, 7.1, 7.3. É um reflexo normal, ele vai ter a sua base e o seu reflexo de nuance, ok? Quando nós temos o reflexo profundo, pessoal, esse reflexo ele se intensifica, ou seja, ele vem numa proporção maior, o seu reflexo ele vai ser um pouco mais acentuado,
nós chamamos de reflexo profundo. O reflexo se repete na coloração, ok? Reflexo suave, após o ponto e antes do número da nuance, ele vem um zero na frente do número. É o que vai suavizar aquela nuance, ou seja, aquela nuance ela vai ter aquele reflexo, só que numa intensidade bem menor. Nós temos também o reflexo intenso, que ele aumenta, sim, esse reflexo mais do que o reflexo profundo, certo? Ele é intenso, ou seja, no que eu vou ter no reflexo profundo 66, eu vou ter um 60, ele vai ter aumentado, certo? Nessa minha tabela. Reflexo combinado, pessoal, quando eu tenho uma coloração e dentro dela eu tenho dois tipos de reflexo, que é o reflexo primário, ok? E o reflexo secundário. Esse reflexo primário, geralmente ele tem mais proporção, mais intensificação, e o segundo reflexo ele vem para dar uma impressão de que nós criamos um reflexo diferente. Na verdade, ele vem suavizando, um vem neutralizando o outro para formar um reflexo aparentemente diferente, ok? Mas, na verdade, ou está intensificando um ou neutralizando o outro. Até aqui tudo ok, né? Ótimo. Nós temos, pessoal, também a variação de cores do cabelo de acordo com a melanina, certo? Para os cabelos de povos asiáticos, africanos, que são os cabelos mais escuros, nós temos a eumelanina. Para os povos de cabelos ruivos, ok? Nós temos a tricosiderina. E para as loiras, né, nós temos feomelanina. Essa é o que vai determinar, né, é o determinante da cor de cada cabelo. Na eumelanina, qual é o reflexo que vai predominar nesses cabelos é o azul. Já na tricosiderina é o vermelho e na feomelanina é o amarelo. Vocês já conseguiram associar aqui isso aqui a alguma coisa? Azul, vermelho, amarelo? O que seria, Mariana? Me diga aí, você que balançou com a cabeça. Pode ativar seu microfone e me responder aí. Qual é a semelhança que você encontrou aqui? Pelo tom de pele, quando a pessoa é mais morena. A tricosiderina é quando a pessoa é branca. E a femelanina é quando a pessoa já é amarela, não é branca. Pronto. Tom de pele assim, amarelada. Dentro dessas cores aqui, né? Que cada melanina proporciona. Eu vou ter, ó, azul, vermelho e amarelo. É isso que eu quero que vocês entendam. Azul, vermelho e amarelo. Vocês estão conseguindo lembrar disso aqui, de algum ponto que a gente já estudou? Da onde é que se origina? Isso aqui é o quê? Azul, vermelho e amarelo. Eu sei que tá cedo, né? Que vocês estavam dormindo, né? Ainda estão acordando, mas dá para associar. Vamos lá. São as cores o quê? Secundárias, né? Não. Cores primárias. Primárias, muito bem. Que elas são cores que não se originam de outras cores, né? São cores puras. Então, aqui nós temos as 3 referências de cabelo e cada um tem uma cor primária em si. Por isso que a partir dessas cores, pessoal, eu vou poder criar outras cores no cabelo dependendo a partir da base do cabelo da cliente. Se eu tenho uma base mais escura, eu sei que eu vou ter mais dificuldade em clarear, né, em proporcionar tons nesse cabelo, tons acima nesse cabelo. Se eu tenho uma base mais clara, eu sei que já vai ser mais fácil, eu não vou precisar forçar tanto esse fio para eu poder atingir tons mais claros nesse cabelo. Vocês estão entendendo? Ok. Nós falamos também, pessoal, sobre pigmentos granulados e pigmentos difusos, certo? Os pigmentos granulados, pessoal, eles são aqueles pigmentos mais dispersos um do outro e que a gente tem mais fácil remoção, que são os pigmentos mais escuros, certo? Quando nós falamos em pigmentos difusos, eles são aqueles pigmentos um pouco mais, como é que eu posso falar para vocês? Compactos. Aqueles pigmentos mais compactos e um pouco mais difíceis de remoção. Apesar deles serem mais claros, pessoal, você pode observar no processo de descoloração que quando eu parto de um cabelo escuro, que eu aplico uma descoloração nesse cabelo, certo?
eu passo muito rápido do escuro para o tom avermelhado, porque ali eu consigo encontrar pigmentos granulosos, né? Dali do avermelhado, do alaranjado, até eu chegar no amarelo mais claro, nós vamos ter uma dificuldade um pouco maior, um tempo um pouco maior, porque, né? Eu digo quando parte de um cabelo mais escuro, certo? Quando eu parto de um cabelo mais claro, é bem rapidinho eu consigo alcançar o tom desejado no processo de descoloração. Mas eu digo isso no cabelo já escuro. Quando eu venho com descoloração nesse cabelo, até eu chegar no vermelho, no laranja, é rápido, ele dá um salto. Você não consegue nem observar as variações que vão acontecendo nesse cabelo durante esse processo, de tão rápido que ele é. Mas a partir do vermelho, do laranja, você percebe que até chegar no amarelo, ele vai demorar um pouco mais, vai ser um pouco mais difícil, certo? Tanto porque a amônia, né, a volatilidade da OX, ela já vai ter perdido mais a sua força, e também porque esses pigmentos, como eles são mais compactos, eles são um pouco mais difíceis de serem removidos do fio. Vocês conseguem me compreender nisso? Ok. Prosseguindo aqui, nós falamos sobre tipos de colorações, que nós temos vários tipos de colorações, né? Temos colorações semipermanentes, temos colorações permanentes, que é a mais utilizada, né? Semipermanente, a gente pode avaliar também colorações sem amônia. Nós temos colorações temporárias, né? Que a gente pode citar, como, por exemplo, os tonalizantes, as máscaras matizadoras, ok? E outras colorações que geralmente não são tão utilizadas, né? Elas já ficaram um pouco mais para trás. Que hoje em dia, geralmente, você utiliza o quê? Coloração permanente, semi-permanente ou colorações temporárias, que são os tonalizantes. As mais utilizadas são essas, dentre elas a permanente, né? A maioria das mulheres em si, principalmente as que fazem o cabelo em casa, mesmo o negócio de colorir o cabelo em casa, elas vão utilizar o quê? Elas têm, geralmente, quem faz isso tem muito branco, tem que estar o tempo todo colorindo o cabelo. Elas acham mais vantajoso fazer o cabelo em casa mesmo. Elas vão lá comprar coloração lá no supermercado, né? Só Deus sabe o tipo de coloração que elas compram, mas compram. Aí vem lá com as que eu não posso citar nomes aqui no vídeo, porque esse vídeo também ele vai estar no YouTube posteriormente para vocês. Mas pega uma coloração de qualidade mais baixa e tá sempre lá aplicando no cabelo. E em vez de aplicar só onde está crescido e no final ela passar rapidamente aquela coloração para avivar a cor, não. Ela já aplica no cabelo inteiro. Aí o que acontece? Raiz de uma cor, meio de outra cor, ponta de outra cor. E geralmente quando chega naquela ponta ela tá tão desgastada porque o que acontece? A coloração ela mexe na cutícula. Ela vai inflar, ela vai abrir, porque ela abre, ou ela vai depositar ou remover pigmentos, dependendo do procedimento, se for descoloração, coloração, e aquilo vai estar desgastando o fio, consumindo camada de cutícula do cabelo. Quando chega lá na ponta, que o cabelo já não tem mais força de sustentação, o que vai acontecer? Ele vai começar a quebrar, vai começar a ficar muito borrachado, vai começar a partir, o cabelo perde a força, ele não tem resistência, porque as camadas de cutícula dele já estão desgastadas. No que elas estão desgastadas, pessoal, o córtex começa a ficar exposto. No que ele começa a ficar exposto, ele não tem sustentação para se segurar sozinho no fio. Então, o cabelo começa a partir, começa a quebrar. Então, é a partir disso que a gente tem que vir, começar a ver, começar a agir de acordo com as nossas clientes, de acordo com o que a gente aprende aqui. Que não é só aplicar uma coloração. Você tem que saber os métodos de fazer isso, né? Para um cabelo que é só retoque de raiz, para um cabelo que é coloração completa. A gente até viu isso em sala de aula também, né? Aplicar coloração no cabelo virgem. Você aplica normal, com qualquer outro cabelo? Não. Você tem um procedimento de aplicar. Você vai aplicar o que primeiro? Comprimento e pontas no cabelo virgem. Para depois de um certo tempo, você ir aplicar na raiz. Você percebe, nós fizemos até isso no colega de sala, né? Se vocês lembram. Você percebe que quando você faz isso, o cabelo ele fica todo proporcional. É diferente de quando você pega uma coloração, você aplica ele já no cabelo virgem, né? Estamos aqui tratando sobre o cabelo virgem no momento. Você aplica nele todo por igual. Quando você observa, depois que você remove a coloração, que você seca, você vê aquela raiz gritando lá, né? Aqui chega primeiro a raiz do cabelo, porque como a raiz é mais quentinha, ela tem uma facilidade maior de inflar e de pegar mais rápido. Aí fica aquela raiz gritando e o resto das pontas do cabelo um pouco mais escuras, mais apagadas, né? Aí o que acontece isso? A falta de proporção na hora de aplicar.
Se eu tenho meio e pontas mais frias, que vão demorar um pouco mais, eu tenho que fazer primeiro neles e depois eu tenho que ir para minha raiz, ok? O tempo é mais ou menos o quê? 15, 20 minutos raiz, depois você faz a próxima mistura, ou meio e pontas, né? 15 a 20 minutos meio e pontas. Depois você faz a mistura de novo e aplica na raiz do cabelo e completa o tempo de meia hora ou 40 minutos. Geralmente eu deixo só meia hora mesmo, ok? Para um cabelo que é seu retoque de raiz, pessoal, aplicou lá na raiz, deixou esse período também de 15 minutos, depois 15, 20 minutos, deixa agir, viu que o cabelo está cobrindo direitinho, vem no restante do cabelo só para dar uma vivacidade na cor do cabelo, certo? Pronto, partindo disso aqui, gente, nós vimos também sobre como é a composição de uma coloração, certo? Nós temos creme, nós temos agentes alcalinos, corantes, agentes tratantes, antioxidantes e o perfume. Todos esses compostos, pessoal, a gente já explicou essa sala também, só para vocês recapitularem que já viram, certo? Que é formado uma coloração. Os oxidantes, gente, a gente também viu sobre eles em sala de aula, viu os efeitos dele quando é colocado em maior ou menor quantidade na coloração, certo? Por isso a importância de ter a quantidade exata, nós temos a medida exata, né, para aplicar uma coloração, que é o quê? Uma medida de coloração por 1,5 de OX, né, que a gente chama oxidante, e também sobre como escolher o oxidante correto para utilizar em qualquer procedimento. Nós vimos a função de cada um. A função de um oxidante de 10 volumes ou menos, né? Ele vai funcionar como o quê? Como um suporte para tonalização. Ele não vai mexer na parte de abertura de tom do cabelo natural. Ele vai dar um suporte na fixação da tonalização naquele cabelo. Após um procedimento de mechas, por exemplo, eu quero fazer uma tonalização, quero fazer uma famosa rissagem naquele cabelo, né? Eu vou utilizar um OX de 10 volumes, porque eu não tenho necessidade de abrir tons mais naquele cabelo. Eu tenho necessidade de fixar uma neutralização naquele cabelo. Então, eu vou justamente utilizar um OX até 10 volumes. A partir de 20 volumes eu tenho como fazer, aplicar colorações no cabelo, né? Colorações mais escuras, ok? A partir de 30 e 40 volumes, pessoal, são para colorações mais claras. Mas eu não vejo necessidade de estar utilizando 40 volumes. 30 já está ideal, certo? Porque 40 volumes ele já vai ser um pouco mais agressivo ao cabelo. Então, se vocês puderem estar estabelecendo um limite de trabalhar com OX até 30 volumes, porque dificilmente, muito difícil, vocês vão estar utilizando OX de 40 volumes no salão de vocês, certo? Não sejam irresponsáveis de, eu quero que esse cabelo abra logo, então eu vou fazer aqui uma mistura de descoloração com OX de 40, para ele abrir logo, para me livrar logo, para me atender mais clientes. Não, isso não é certo, tá ok? Porque você vai comprometer o cabelo da sua cliente agindo dessa forma, tá certo? Tem que ser realmente com o que o cabelo tem necessidade de receber naquele momento. Não precisa algo extraordinário para você ter um resultado mais rápido, né? E assim você pode comprometer o cabelo da sua cliente até o seu trabalho também, certo? Nós vimos que o oxidante, pessoal, ele tem funções também, né? O oxidante de 20 e de 20 volumes. Eu posso estar fazendo com ele mordaçagem, que a mordaçagem é o quê? É um procedimento antes da coloração, onde eu vou estar lá aplicando a OX de 20 volumes naquele cabelo, na parte que tem os fios brancos, certo? Deixo lá secar, não precisa aplicar em excesso, uma quantidade mínima mesmo, só para proporcionar o quê? Uma abertura melhor dos fios brancos, abertura de cutícula melhor, para quando eu vier com a coloração, aquele fio receber melhor e cobrir 100% aqueles fios brancos, ok? Geralmente isso funciona. Dificilmente você vai pegar um cabelo branco onde a mordaçagem não funcione nele. Isso ressaltando se a pessoa for utilizar colorações mais fechadas, né? A partir de um 7, por exemplo, você percebe que os fios eles já não ficam tão bem cobertos, certo? Então, você tem que fazer esse procedimento para umas colorações para cabelos brancos, para ter um resultado melhor nos cabelos brancos. E como é esse procedimento? Aplicou o X, esperou lá os seus 20 minutos, depois você vem lá com o peitinho, com o secador, seca aquela parte que você aplicou. Vai ficar um pouco pesado o cabelo, como se você tivesse aplicado inteligente, tá lá escovando. É normal esse peso que o cabelo fica.
pode misturar a coloração normal com o X, a quantidade correta, e aplicar em cima daquilo. Você não lava o cabelo para poder aplicar a coloração depois que você faz a amordaçagem, ok? Outra coisa, gente, é mito esse negócio de falar que para aplicar coloração o cabelo tem que estar sujo. Por que que é mito? A sujeira, né, a sujidade no fio, geralmente ela vem acompanhada de excesso de oleosidade, certo? Quando eu tenho esse excesso de oleosidade no fio, alguns fios vão ficar mais encapados que outros, né, de acordo com essa oleosidade. Se aquele cabelo não estiver limpo, quando eu for aplicar ele, a coloração naquele cabelo sujo, certo? Alguns fios eles vão reter melhor a coloração do que outros, porque eles vão proporcionar uma abertura melhor do que outros. Ah, mas se fizer a coloração com o cabelo sujo, protege mais o fio, protege mais o couro cabeludo. É mito, pessoal, isso é mito. A coloração vai agir com a volumagem exata, correta, da OX, normalmente no seu cabelo, sem precisar deixar o cabelo sujo. Principalmente porque o cabelo sujo ele vai consumir mais coloração, ele vai absorver mais, certo? Porque ele vai ter necessidade maior, de uma quantidade maior de coloração para estar limpando aquela oleosidade do cabelo, né? Do que ele absorve mais, o cabelo também vai sofrer mais na questão do visual também. Porque pode ser que o cabelo fique manchado em algumas partes, né? Principalmente se for colorações mais claras. Então, o ideal, pessoal, é o cabelo tá limpinho, normal. A cliente vai fazer uma coloração. O ideal é que um dia anterior ela lave o cabelo, em casa mesmo, sem problema. E no outro dia, quando você for fazer a coloração do cabelo dela, o cabelo dela não está pesado, aquele cabelo que você sente que parece que ela tinha uma mão de reparador de ponta e passou no cabelo, né? Você não consegue nem pentear direito o cabelo. Você penteia o cabelo, fica no canto que você deixa, de tão pesado que ele tá, certo? Até agora, vocês têm alguma dúvida? Pode falar, meu bem. Aí, no caso, Bruno, se a pessoa chegar com o cabelo sujo, aí eu Pode vou... lavar. Pode lavar. Dou uma secada. Isso, tem que... O X de 30 volumes a gente sabe que vai servir para clarear alguns tons também, assim como a de 20, só que em menos alturas, né? 20 volumes ela vai clarear até 2 tons, não é que seja obrigado, meu cabelo é preto azulado, eu vou colocar uma coloração com o X de 20 volumes e ele vai clarear até 2 tons. Não, pessoal, não funciona assim, certo? Vai partir muito do seu tom natural do seu cabelo, da altura de tom do seu cabelo. 30 volumes ela pode clarear até 3 tons, né? Para fazer também colorações claras e serve também no procedimento de mechas, decapagens e descoloração, tá certo? A oxidante de 40 volumes, ela vai poder clarear até 4 tons, mas como eu disse para vocês, eu não aconselho vocês a estarem utilizando ela para fazer descolorações, mechas e nem algo do tipo. Geralmente ela vai servir, pessoal, para uma coisa mais rápida. Por exemplo, você está lá no procedimento de mechas e você precisa rapidão lá que uma parte de uma mecha que não abriu bem como as outras, abra para você poder uniformizar aquela cor, né? Então você vai lá só naquela mecha, um pouquinho lá da OX de 40 no misturador no descolorante, você vai abrir rapidinho aquela mecha, sempre observando para ver se ela não vai causar, né, algum dano no fio. E olhem lá, eu nem aconselho vocês fazerem isso. Deixe vocês adquirirem um pouco mais de experiência, um pouco mais de visão nessa parte de cabelos, que vocês vão conseguir trabalhar com mais tranquilidade, tranquilidade entre aspas, né? Porque mesmo assim, você sendo um profissional na área, mesmo o cabelo da cliente tendo passado no teste de mecha, ele não está dizendo assim, pode fazer. O cabelo da cliente passou no teste, ele está dizendo que pode fazer? Não. Ele está dizendo que o cabelo da cliente está resistindo até o momento, naquela mecha, certo? Mas, por alguma ocasião do destino, o cabelo dela, em alguma parte, ele pode causar algum efeito contrário àquilo que você imaginava. Então, o ideal é que você esteja sempre ali observando aquele fio, mesmo que o cabelo passe no teste. Se ele não passar no teste, ele está dizendo não pode fazer de jeito nenhum. Se ele passar no teste, ele está dizendo o quê? Com cuidado. Sempre observando o cabelo da sua cliente. Vou aqui puxar umas mechas aqui na touca, passar descolorante, deixar aí o dia todo agindo até de noite. Você for tirar, graças a Deus, se ela não tiver um fio de cabelo na cabeça, né? Porque não funciona assim. A gente tem que estar sempre observando. Às vezes o cabelo esquenta, às vezes a cliente fez algo só na franja do cabelo e não fez no resto. Aí quando você chega na franja, o cabelo começa a emborrachar. Uma vez eu fiz um curso na parte de memorização de cachos e a professora até falou sobre isso. Ela disse assim,
Uma vez nós fomos fazer uma memorização de caixa na menina, fizemos o teste de mecha, o cabelo dela passou de boa, tranquilo. Quando a gente chegou na franja, o cabelo dela começou a emborrachar. Porque a gente sabe que no procedimento de memorização de cachos, vocês que já viram esse módulo de transformação capilar, a gente faz com tioglicolato de amônio, certo? E a gente sabe também que a gente não pode colocar o tioglicolato de amônio em cima de um cabelo que tenha orgânica, né? Tenha ácido. Somente na franja a moça tinha orgânica no cabelo. Aí você imagina o desespero dela na hora de montar bem rápido, para tirar bem rápido, para aquele cabelo não cair. Ela disse que, graças a Deus, o resultado foi satisfatório, mas teve que dar uma atenção maior na parte da franja, né? Um tratamento maior na parte da franja. Mas somente nessa parte da frente aqui, o cabelo dela tinha orgânica. Então, nós profissionais, pessoal, no dia a dia, a gente passa por muitas situações embaraçosas, né, relacionadas a cabelos. Por isso, a gente tem que ter bastante segurança. Já é difícil pra gente, que tem todo esse cuidado, que faz, assim, sempre um teste de mecha na cliente, que faz aquela entrevista toda, né? Faz aquela ficha, avalia tudo na cliente. Às vezes é propício acontecer algum infortúnio desse. E imagina profissionais que não fazem teste de mecha na sua cliente, que não avaliam o cabelo da cliente, que não passam tratamento pré e pós no cabelo da cliente, dependendo da química que ela vai fazer. Pessoal, é muito complicado se você não estuda para fazer o que você faz. Não adianta você acordar e dizer, hoje eu vou ser cabeleireiro, vou abrir um salão, vou fazer alisamento e vou ganhar dinheiro. Não funciona assim, né? O ideal é fazer como vocês estão fazendo, adquirindo conhecimento, estudando, entrando em sala de aula mesmo e fazendo acontecer, tá certo? Voltando aqui para a parte do oxidante, a gente tem que ficar atento na parte da mistura, certo? Da coloração com X. Como eu falei para vocês, a medida ideal, a medida exata é o quê? Uma medida de coloração, né, por 1,5 de OX. Ou seja, se eu tenho 60 gramas de coloração, eu vou utilizar 90 ml de OX, ok? Se eu não fizer essa medida exata, né, se eu fizer em maior quantidade, tipo, por exemplo, de coloração, e lá no olho eu vou caprichar no OX para render mais coloração. Isso não vai dar certo. O que vai acontecer? Eu vou ter menos cobertura dos fios, principalmente fios brancos. Eu vou ter tom mais claro. Eu quero colocar coloração um 5, por exemplo, né? Um castanho claro. Vou colocar lá um monte de OX naquela mistura daquela coloração. Não vai ficar uma cor ideal, ele vai ficar um pouco mais claro, mais desbotado, né? A durabilidade da cor também vai ser bem menor, certo? E os reflexos daquela cor vão ser menos intensos. Eu não vou ter uma intensificação do reflexo naquela mistura que eu fizer com a quantidade excedente de OX, ok? Quando eu faço com medida exata, eu tenho uma total cobertura, eu tenho um tom adequado, eu tenho naturalidade naquele fio, tenho os reflexos bem apresentados, né? E tenho um cabelo bem brilhoso, bem luminoso, ok? Nós vimos a parte dos fios brancos, né? Pessoal, já também aproveitei e expliquei aqui para vocês a respeito da mordaçagem, como ela funciona nos fios brancos. Eu posso também estar fazendo um procedimento, gente, que se chama pré-pigmentação. É um procedimento direcionado aos cabelos brancos com resistência à cobertura. Normalmente é feita com uma cor em um tom mais claro, né? Por exemplo, se eu quero colocar um 7 nesse cabelo, o ideal é que eu aplique uma mistura de uma coloração de 8, né? 8.0, e eu misture com água mesmo, água normal. E aplique nesse cabelo durante 10 minutos. Depois desses 10 minutos, pessoal, eu venho lá com a minha coloração, com a minha OX normal, certo? E aplico, por cima daquela coloração, aplico a minha coloração desejada, que seria o 7. Vocês estão entendendo aqui? Tá ok? Alguma dúvida? Não? Ou seja, se eu quero aplicar um 6, eu vou colocar aqui que cor para fazer a minha pré-pigmentação. Vou colocar um 7, ok? Misturado com água mesmo, água normal, tá bom? Nós temos também, pessoal, a parte da repigmentação, né? A repigmentação, gente, ela é o quê? Deixa eu explicar para vocês de uma maneira mais clara, né? Eu já expliquei isso até para alguns alunos, certo? Só que algumas faltaram no dia. A repigmentação, ela funciona como, por exemplo, eu tenho um cabelo bastante loiro, mas eu quero escurecer esse cabelo. Como é que eu vou fazer, né? Como é que vai acontecer? Eu vou pegar, para me poder dar sustentação nessa cor,
eu tenho que dar um fundo acobreado a esse cabelo, para depois eu vir com a coloração escura, para que posteriormente o cabelo não fique desbotando, ou nem tanto a questão do desbotado em si, mas sim quando eu colocar uma cor escura, como aquele cabelo está muito claro, ele vai evidenciar mais ainda a nuance daquela coloração escura que eu vou colocar. Então o cabelo vai ficar, de certa forma, um pouco manchado também. Então eu tenho que primeiro criar um fundo naquele cabelo, né, um fundo de cor naquele cabelo, que no caso são os tons acobreados, certo? Avermelhados e acobreados. Fazendo isso, eu venho com a minha coloração escura e finalizo aquele cabelo. Eu vou ter uma proporção melhor naquele fio, ok? Esses dias também, gente, ó, uma dica para vocês. Eu atendi uma cliente, o que foi que eu fiz no cabelo dela? Ela tava com o cabelo escuro em cima, no meio vermelho, e na ponta o vermelho bem mais escuro do que o do meio. Tava bem manchado o cabelo dela. E ela quer começar a escurecer, uniformizar aquele cabelo. Escurecer assim, né? Uniformizar o tom, tirar o vermelho, uniformizar o tom, para futuramente ela começar um procedimento de iluminação. E o que foi que eu fiz no cabelo dela para poder ficar bem proporcional e eu não precisar descolorir, até porque o cabelo dela estava bem fragilizado também, né? Eu fiz uma mordaçagem no cabelo dela. Ah, professora, mas mordaçagem não é para fio branco? De certa forma, sim. Não que ele seja, é só para fio branco. O que que acontece? Quando eu vou com a mordaçagem, eu vou forçar um pouco a abertura da cutícula naquelas partes, ok? Vocês estão de acordo? Então, o que foi que eu fiz? Nas partes vermelhas, né? Principalmente nas partes mais claras, que era a parte aqui do meio, que estava aquela mancha vermelha aqui no meio, eu fiz a mordaçagem. Quando eu apliquei a coloração, gente, ficou muito bom. Por quê? Ele fez o procedimento dele de coloração normal aqui na raiz, onde estava natural, né? Que era o escuro. Aqui onde tinha o vermelho, ele intensificou mais, então ele ficou bem semelhante à cor da raiz, do cabelo. E as pontas, como não estavam tão claras, ela também uniformizou de boa com o resto do cabelo. Gente, ficou maravilhoso. Aí deu um cortezinho, tratamento, o cabelo ficou show de bola. Para vocês verem que um conhecimento desse simples, né, considerado para nós que estamos estudando coisas até mais complexas, um conhecimento simples desse alguma dúvida até aqui, gente? Não? Pronto. Deixa eu só ver aqui quanto tempo nós temos ainda. Nós temos ainda 10 minutinhos. Eu vou explicar para vocês, pessoal, um pouco sobre decapagem, descoloração, certo? E a limpeza dos fios. O que é a decapagem, gente, em si, né? A decapagem, ela é um procedimento de descoloração, assim, que é a mistura da descolorante com OX, para remover pigmentos artificiais, certo? A decapagem, ela remove os pigmentos artificiais, que é o quê? Eu tenho um cabelo que ele tem coloração do meio para a ponta, só que eu vou querer dar uma clareada nesse cabelo. E essa coloração que eu tenho do meio para a ponta é um castanho claro. E eu quero colocar um loiro claro, vamos supor. Coloração, ela não abre coloração. Então, eu vou ter que fazer uma decapagem naquelas pontas, ok? Remover a coloração, deixar na altura ideal, para que eu possa vir depois, na parte natural, fazer uma descoloração, que é justamente isso. A diferença dos dois é, decapagem remove pigmentos artificiais e descoloração, pigmentos naturais. Ou seja, quando eu tenho um cabelo natural e eu faço uma descoloração nele, eu tenho uma descoloração, óbvio. E quando eu tenho um cabelo colorido e faço um processo desse de limpeza, né, descoloração, eu tenho uma decapagem, certo? Ou seja, decapagem é a remoção dos pigmentos artificiais do fio do cabelo. E descoloração é a remoção dos pigmentos naturais do fio do cabelo, ok? Nesse meio termo aí, eu tenho um procedimento também, pessoal, a limpeza dos fios, chamada de champuzada. Eu aconselho a champuzadas, assim, geralmente, quando você tem um tom, você quer dar só uma clareada, um tom acima, aí você faz uma champuzada. Ou quando o cabelo tá lá chumbado, você fez o cabelo ficou chumbado, manchado demais, você quer fazer uma limpeza, né, para corrigir aquilo, você faz, certo? Geralmente você utiliza mais a descoloração e a decapagem. Até aqui vocês conseguiram compreender direitinho a diferença de descoloração para decapagem? Conseguiram? Larissa, cadê tua mulher?
Vamos lá, né? Continuando aqui, ó. Na página 36, pessoal, vocês têm aí falando a respeito da raiz esfumada, certo? Nada mais é do que uma técnica que cria uma graduação do tom mais escuro para o mais claro, da raiz para as pontas. Além disso, a raiz esfumada ou apagada virou sinônimo de elegância, pois há um bom tempo os clientes não solicitam raiz com mechas marcadas. A raiz esfumada, gente, existem várias formas bacanas que você pode estar fazendo essa raiz do cabelo, certo? Primeiro, você pode apagar normal, depositando, né? É uma espécie de coloração na raiz. Por exemplo, eu fiz umas mechas e elas ficaram um pouco marcadas, né? O que eu vou fazer? Apagar aquela raiz. Você vai depositando a coloração, só depositando no início da raiz. Passou lá uns seus 15 minutos, você vem com o pentinho, dá só uma leve puxadinha, só para ficar aquele efeito desconcertado, para não ficar aquela coisa bem inteira, bem compacta no fio, certo? Para dar aquele efeito realmente esfumado. E também, gente, dependendo da situação que o cabelo tá, um exemplo, né? Eu tenho um cabelo que ele tá todo loiro, a pessoa quer começar a dar efeito de mecha naquele cabelo. Você vai fazer um procedimento que nós vamos até fazer em sala, chamado de desfiar o fio do cabelo. Você vai eriçar, né? Você vai pegar aquela mecha, você eriçou bem, né? Isso vamos supor que é um cabelo que tá todo loiro, coloração direta, certo? Eu vou eriçar aquele cabelo, aquela buchinha que ficou lá na raiz eriçada, nelas eu vou aplicar coloração. E da ponta, do meio da pra ponta, né? Aquele restante que eu ericei, eu vou vir com a descoloração. Quando eu faço isso, gente, eu consigo ter um efeito de raiz esfumada, eu consigo ter aquele cabelo corrigido, que eu vou ter as mechas naquela proporção que eu ericei. Quando eu soltar aquilo, eu vou ter efeito de mecha, o cabelo totalmente diferente. Como se aquele cabelo que eu fiz aqui, o apagado, naquela buchinha, ele vai ser a cor do cabelo natural. Eu vou corrigir metade daquele loiro. Eu vou apagar metade daquele loiro sem comprometer a cor do cabelo. Porque o que o pessoal fazia antigamente? Escurecia todo o cabelo e depois vinha puxava as mechas. Só que isso é uma agressão maior ao fio, porque escureci o cabelo. Vou ter que forçar o cabelo para abrir de novo agora. Vocês estão entendendo? Isso, na prática, vocês vão até compreender melhor. Mas é geralmente isso. Eu venho, eu vou eriçar aquele fio. Quando eu eriço aquele fio, eu desfio aquele fio, aquela buchinha na raiz, eu vou fazer a coloração só naquela raiz. E do meio, a mecha que ficou, que eu ericei, eu vou fazer a descoloração nela. Claro que com responsabilidade. Antes disso, já é para você ter feito teste de mecha, avaliação do cabelo da cliente, ver se o cabelo tá ok, se vai resistir. Tá certo? Até aqui tá bem compreendido, gente? Ok. Agora eu quero que vocês me digam se tem alguma dúvida. Hora de tirar a dúvida agora. Vamos lá? Tem dúvida, Mariana? Tem 3 minutinhos para tirar as dúvidas. No meu caso, Bruna, que eu quero tá mais escuro e eu quero botar o castanho claro. Aí eu faço do mesmo jeito, boto na metade, depois boto aqui, já que eu tenho bastante branco aqui, né? Na verdade, teu cabelo ele tem coloração preta, né? Pronto. No seu caso, você só pode realmente aplicar a coloração. Porque além de ele ter coloração preta, ele tem texturização, certo? Pronto. Então, ele tanto não vai abrir bem com a descoloração por ter o preto, como ele não vai ser compatível com a descoloração por ter a texturização, certo? Família das amônias, pessoal, elas não são compatíveis uma com a outra. Descolorante é amônia, chocolate é amônio, mas eles não são compatíveis, eles são uma família desunida, tá certo? Eu queria só dar uma explicaçãozinha rápida para vocês a respeito de descoloração global, certo? O que acontece geralmente, principalmente no período do carnaval, né, que os rapazes gostam de fazer aquele famoso platinado no cabelo, certo? O que acontece? Geralmente, o couro cabeludo das pessoas, ele fica muito desgastado com a descoloração global, porque as pessoas geralmente fazem a aplicação total no cabelo, né? Que não é o certo. O certo é o quê? Respeitar a raiz no início. Você faz a descoloração no cabelo todo,
Quando você vê que já está atingindo um nível muito bom lá, bem claro, você vem e aplica na raiz, porque ela abre assim, ó, é rapidinho ela abre. Então, quando você faz esse procedimento, descolore ele, respeitando a raiz, não aplica logo na raiz, certo? Descolore o resto do cabelo, tá lá bem claro, você vem posteriormente, aplica na raiz e espera só uniformizar o tom, que rapidinho ela uniformiza o tom. Uniformizar o tom, como é isso, professora? Vai pegando uma mechinha, limpando e vendo se a cor tá igualzinha da raiz com o restante que você já descoloriu. Quando você vê que já atingiu o tom meio uniforme da raiz com a ponta, com meio e ponta, aí você já pode remover e finalizar com a tonalização, né? A sua descoloração global. Geralmente quem faz é um cabelo mais platinado, né? Aquele cabelo mais branco, ou então um cabelo mais perolado também. Mas geralmente é isso. Nunca a pessoa vai fazer uma descoloração global para fazer de uma cor assim iluminada. Geralmente quando vai fazer uma global assim, e é rapidinho, não precisa ficar tão claro o cabelo, é para fazer aqueles tons de acobreado, né? Para ficar ruiva, certo? Mas não precisa abrir o cabelo tanto, né? Na altura de um 10, para você poder ter aquele resultado, certo? Geralmente você vai abrir de acordo com a base da coloração que você vai aplicar no cabelo. Se eu quero colocar um 7.77 ou um 8.77, eu vou abrir nessa altura, de um tom de 7 a 8, né? A altura que eu vou abrir o meu fundo de clareamento, ok? Então, meninas, essa foi a nossa aula de hoje, certo? Nossos encontros online, eles são um pouco mais reduzidos, né? Mas eu espero que vocês tenham ficado com gostinho de quero mais, porque próxima aula tem mais novidades para vocês, certo? Eu vou ver se, durante esse período agora, que a gente está de recesso, provavelmente eu vou atender umas mechas essa semana para morena iluminada e cabelo cacheado. E eu vou estar passando para vocês esse procedimento. Eu vou ver se eu consigo filmar. Para a próxima aula, eu vou estar passando esse material para vocês e vocês estarem observando esse material junto comigo, explicando e vocês vendo esse vídeo comigo, tá bom? Podem ativar os microfones. Eu quero que vocês me digam o que vocês acharam da aula. Foi ótimo. Foi? Deu para matar um pouquinho a saudade? Deu. E aí, Girlândia? Girlândia me acordou, foi cedo. Ô, Bruna. Foi ótimo. Gostou? Pronto. Gente, vamos aproveitar esse momento agora também para tirar um printzinho da tela. Eu quero que vocês marquem lá na página do História do Instituto. Ó. Tirem um print a gente aqui junto. Sorriso, certo? Eu quero bater um print de vocês. Show! Vou mandar lá no grupo agora, viu? Show de bola. Ian, você tem alguma consideração ainda para falar? Alguma coisa? Gente, muito obrigado. Foi maravilhoso, tá? Como a Bruna falou, esse é um encontro para a gente matar a saudade, para a gente ter um esquenta. Né? Aprendi bastante sobre reflexo, nuance, tom, cores primárias, cores secundárias. Já aprendi bastante coisa. E muito obrigado, tá, gente? Não parem de estudar, se cuidem nesse período para que quando tudo passar a gente possa voltar. Tá certo? Daqui a pouco tudo isso vai estar passando, viu? Essa aula ela foi gravada.